A partir de agora, vamos falar bastante sobre educação, tirar dúvidas de pais, de estudantes, né, que estão às vezes um pouquinho confusos com o calendário, com o que pode, com o que não pode, o que volta, o que não volta, quais atividades presenciais estão autorizadas ou não aqui no estado de São Paulo, e há particularidades, é importante dizer, também a depender da condição do município, de cada um dos municípios. Na linha conosco está o secretário estadual da Educação de São Paulo, Rocieli Soares. Bom dia, secretário. Bom dia, tudo bem? Tudo É um certo. prazer estar aí com vocês, Sheila, Ellen, estou à disposição de vocês. Obrigada por nos atender mais uma vez, secretário. Vamos lá. Depois que a gente deu aqui informação a respeito da retomada presencial de aulas, não do ensino regular, né? São aquelas aulas de idiomas, por exemplo, de dança, né? De informática. Muitos pais escreveram: ué, e já pode? Já pode, secretário? E em que condições exatamente? E qual é a diferença em relação a essa retomada e a retomada do calendário regular das aulas ali para valer no ensino público, ensino privado? Houve, inclusive, uma reação muito grande por parte dos representantes do ensino e das escolas privadas aqui de São Paulo. Bom, primeiro que a diferença, nós estamos falando de uma coisa que mexe com alguns poucos, alguns poucos milhares para uma parte que representa um terço praticamente da população de São Paulo. Então, a educação regular são 12 milhões, mais 1 milhão de professores, mais os pais se movimentando. Então, são coisas realmente muito distintas. A outra questão é a diferença entre o que é regulado e o que não é, né? Então, à medida que você pode começar a voltar a algumas atividades, não significa que as regras que são para aquelas instituições que são reguladas serão exatamente as mesmas. Até, de novo, porque a proporção é absolutamente diferente, existem questões que são diferenciadas. Quando a escola voltar, primeiro, você tem regras, inclusive, que são colocadas pela Constituição Federal, pela legislação federal, sobre o papel da criança, o papel da família, o papel da escola. Na educação complementar é absolutamente opcional, a família só vai se desejar, por exemplo. Então, tem uma diferença muito grande entre isso. Além do mais, o que a gente está falando, por exemplo, quando a gente fala de educação complementar, você está falando que este público principal é para adultos, né? Especialmente educação de cursos rápidos. Por exemplo, o Sistema S faz muito curso de qualificação e com o desemprego que a gente está tendo e a necessidade de uma volta cada vez mais preparada, a gente está falando disso. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, olha, não segue o nosso porque isso é um serviço sendo prestado. Então, se regula dentro do Plano São Paulo. Aquilo que é educação está regulado dentro da parte da educação. Na verdade, inclusive é um entendimento jurídico que houve sobre isso. Secretário, aí nessa linha, uma dúvida que surgiu aqui, inclusive enquanto a gente conversava. Por exemplo, nas academias que começaram a voltar essa semana aqui na capital paulista, não podem as aulas coletivas. Então não pode aula de dança, esse tipo de coisa. Mas quando o senhor falou inicialmente sobre esses serviços que podiam voltar, aula de inglês, entre elas estava aquela aulinha de balé e tal. Não fica um pouco confuso? Porque imagina, se numa academia com adultos que conseguem manter um distanciamento, não dá para fazer aula de dança, né? Com criancinhas, fazer uma aulinha de balé e o Estado dizer, tá ok, pode voltar, não é um pouco complicado? Como é que fica isso? Quer dizer, essas aulas podem mesmo voltar e é seguro? Qualquer instituição tem que cumprir o regulamento, aquilo que está regulado nos protocolos. Tem que ter o afastamento de 1,5 metro, tem que estar usando máscara, tem que estar uma série de coisas acontecendo. É diferente da regulação lá da academia, porque tem um outro processo, outro procedimento, do qual, inclusive, não me sinto nem habilitado para falar, porque não acompanho tão diretamente sobre esse. Mas no caso aqui, daquilo que é chamado educação complementar, o nosso entendimento é que, cumpridos os requisitos e dentro do Plano São Paulo, poderá voltar. Uhum. Secretário, ainda assim, quero só insistir rapidamente nessa questão, porque são muitos pais que estão escrevendo para cá. Desde ontem, eu estou aqui em contato com um ouvinte nosso, que é pai de uma menininha que faz aula de balé, mas ele falou assim, olha, Sheila, eu não me sinto seguro para essa retomada, porque simplesmente é impossível fazer esse controle de distanciamento social da criançada. A Ellen até brincou ontem aqui no ar, mas é uma brincadeira séria. A criançada vai querer trocar de máscara. Olha a minha, que bonita, a sua. Falo com experiência de professora, viu, secretário? É isso, mãe não, mas e aí professora. O pai tem toda a liberdade. Olha, olha como o problema se resolveu rápido, né? O pai disse, eu não me sinto seguro em mandar minha filha, então ele não vai mandar a filha, pronto.
se resolve, porque isso é opcional, né? Então, não há nenhuma legislação que fira ele dizer, eu não quero que minha filha vá no balé, eu não quero. Aliás, ele pode fazer isso em qualquer momento da vida, diferente da escola, né? A educação aqui é obrigatória. Nós estamos ainda, e dependerá de aprovação para quando do retorno da escola, se poderá ou não ainda se manter a distância. Gente, tem uma diferença muito grande, né? O fato do cinema eventualmente abrir não quer dizer que você que não se sente seguro poderá ir. Não quer dizer que você eventualmente vai estar levando sua filha para o balé. É uma opção. Certamente haverão pais que talvez queiram ter essa oportunidade. E eu discordo em relação à questão de procedimentos. É lógico que as instituições têm que cuidar muito deste novo procedimento, de conversar muito com as crianças, de ter uma enturmação que é muito menor. A gente não está falando da turma inteira, né? A gente está falando de percentuais de turmas do que pode se ter. Então, eu vejo uma diferença muito grande e não dá para fazer uma comparação, de novo, daquilo que não é regulado, que é um serviço onde você vai ou não vai, para aquilo que é educação regular, que é outro tipo de tratamento que deve ser dado. Secretário Rocieli, muitas mensagens de pais, de alunos da rede estadual estão chegando neste momento aqui dizendo o seguinte: por causa de tudo isso, eu não me sinto seguro em deixar meu filho voltar para a rede estadual se confirmar a retomada das aulas em setembro. Para estes pais, porque você já até pontuou que vai ser uma retomada em escala, não volta todo mundo ao mesmo tempo, continua o ensino à distância, mas os pais poderão ter essa opção de dizer, olha, eu não quero que meu filho volte, eu prefiro que continue à distância, então ele não vai fazer parte desse rodízio. Vai ser uma liberdade dada a estes pais e estudantes? Vamos lá. Eu posso falar por essa liberdade no que eu pretendo fazer na rede estadual. E ainda aprovarei isso numa resolução, provavelmente junto com o Conselho Estadual, inclusive como uma exceção. Assim como a gente fez exceção, por exemplo, do calendário, né, que obrigatoriamente aqui nosso currículo aprovado é para 1.000 horas, né, por ano, nós vamos fazer em 800 horas nesse ano e uma parte à distância. Isso também não é o regular. Então, vamos abrir como exceção. Foi a resolução 77 aprovada no dia 19 de março, por exemplo, deste ano. Também para que no retorno possamos dar esta opção, vai ter que ter um regramento. A família vai ter que se comprometer com a participação, vai ter que... Porque nós, inclusive, temos que informar o Conselho Tutelar se a criança não estiver participando. Enfim, tem uma série de obrigações legais, por exemplo, que precisam ser observadas. Mas na rede estadual, nós deveremos trabalhar que na fase 1, poderá, desde que mantido o contato com a escola, e entregando as tarefas, as atividades e recebendo as atividades que precisam ser recebidas por alguém da família, poderá ser feito dessa maneira. Mas isso ainda requer a aprovação de uma resolução específica que nós devemos ainda enviar no mês de agosto para o Conselho Estadual. Perfeito. Secretário, em relação ao ensino superior, né, saiu informação nessa semana sobre a retomada de aulas presenciais, nas aulas práticas, né? No caso, e a prioridade para aqueles estudantes de medicina, de odonto, enfermagem, algumas carreiras aí, até para acelerar, se possível, a formação desses novos profissionais. Vamos repassar aqui, que eu acho importante para que a gente informe e não haja uma confusão, né? Às vezes a pessoa pega informação pela metade, então já retomou, o que exatamente já retomou? E quero juntar aqui pergunta da Débora, nossa ouvinte, dizendo que o filho dela faz um curso técnico, se essa medida de retorno do ensino superior vale também para o ensino técnico. Bom, começando por essa agora que é importante, vale também para o ensino técnico, mas vale somente para as disciplinas laboratoriais, aquilo que a instituição não consegue fazer à distância. Vou dar um exemplo, um curso de medicina de ensino superior, especialmente no final do curso, você vai intensificando cada vez mais a prática. Então, se você não tiver esta prática, como eu formo médicos? Né? Então, nós tivemos um pedido da Secretaria de Saúde para avaliarmos, por exemplo, junto ao Conselho Estadual, a situação da legislação federal que fala que poderia se antecipar a formação de médicos, diminuindo o curso em até 25%. Ora, por que essa discussão passou a ser importante? Porque nós acabamos descontinuando, em muitos casos, a formação médica nas instituições
do Brasil inteiro. E isso vai trazer um hiato de formação. Estou falando dos médicos, mas eu posso falar da enfermeira, da técnica de enfermagem de nível médio, por exemplo, que é fundamental, um profissional importantíssimo para o sistema de saúde também, a fisioterapeuta, enfim, todos esses serviços. Então, internato ou estágio supervisionado, por exemplo, logicamente, com todos os cuidados, pode voltar. A prática laboratorial, né? Você tem laboratórios, você tem que ir lá, tem coisas que não dá para você fazer num vídeo, por exemplo. É muito difícil você conseguir substituir todas as práticas. Então, para que a gente não tenha uma perda do calendário absoluta, somente nos municípios, nas regiões que estejam em amarelo, por mais de 14 dias já, ou seja, eu vou dar um exemplo também claro disso, a cidade de São Paulo já poderia voltar. A Baixada Santista, que acabou de entrar, tem que permanecer 14 dias no amarelo e permanecer continuando no amarelo, poderiam ter as instituições lá, então, este retorno. Onde está laranja, por exemplo, não pode. E extremamente limitado para os alunos dos cursos que têm disciplinas práticas laboratoriais. E isso pode funcionar para o técnico. Agora, as instituições também têm a liberdade de dizer, não estamos prontos, podemos voltar mais tarde, a gente consegue organizar o nosso calendário, conseguimos dar alguma solução aqui, não há problema. Então, essa é, em tese, a forma que deve funcionar. Secretário, um outro ponto sensível, a gente fala bastante dos alunos e, é claro, o sistema de ensino é voltado para eles, essa é a grande preocupação, é o foco, mas, é claro, tem os funcionários, os professores das escolas. Nós fizemos muitas reportagens aqui na Band News FM que mostraram, por exemplo, a volta às aulas ao redor do mundo. Redes na Alemanha, as salas, turmas eram divididas, uma turma em 2 salas para você não ter tantos alunos ali. E aí eu quero te perguntar o seguinte, nesse sentido, qual o olhar, qual a preocupação com os profissionais da rede estadual? Professores de grupo de risco ficarão em casa? E se ficarão, vai ter gente suficiente para cuidar de turmas divididas em presencial e online, numa rede que a gente sabe que sempre já frequentemente tem dificuldades? Como é que está se olhando para este profissional da educação? Bom, vamos lá. É uma pergunta importante, porque, na verdade, os nossos protocolos estão totalmente alinhados com o que está sendo feito no mundo. Quando a gente fala de até 35% retornar, a gente está falando de dividir uma turma em 3, né? Então, aquela turma poderá ser dividida em 3 salas. A forma de organizar existem várias, mas o que importa é um professor não estará com 40, 35 alunos na sala de aula, ele estará com 10, 12, 15 no máximo, dependendo do tamanho da sala, inclusive por conta do distanciamento. Então, é lógico que essa preocupação ela é gigante, seja para o profissional, seja para a criança, para o jovem. Então, os limites que a gente vai colocando estão extremamente alinhados com as melhores práticas mundo afora. E lógico que a proteção, por exemplo, no caso da rede, lembrando, né, que a gente está falando do retorno no caso da educação básica, se todo o processo der certo, se a gente chegar lá no amarelo, tiver todo o estado, enfim, temos todos os passos e vamos acompanhando para ver o comportamento. Se a saúde disser que não tem condições, não vai voltar, é simples assim. Mas tendo condições, tem que ter a proteção. A gente está comprando face shield, a gente está comprando máscara, comprando álcool gel, fazendo uma série de melhorias para que a gente possa ter. E o até uma coisa para explicar, o até 35%, né? Cuidem do até. Se a escola entender junto com a gente lá, a escola estadual mesmo, entender, olha, aqui o ideal não é 35%, a gente vai fazer com 20% para fazer uma distribuição melhor e ter mais segurança por conta do tamanho da escola, por alguma peculiaridade. Será feito assim, vai ter um comitê, inclusive, que a escola vai estar opinando junto, participando desse processo de decisão. Então, tem uma série de variantes que a gente vai estar cuidando, e lembrando que nós estamos na metade de julho, praticamente, e estamos falando de talvez voltar em setembro, ou seja, é justamente ter este tempo de planejamento, de acompanhamento, de melhoria e de ter certeza de que será um momento apropriado para o retorno,
é importante ter esse diálogo com toda a sociedade, como a gente está tendo. Aliás, agradeço mais uma vez o espaço aqui para falar de educação. Secretário, rapidamente aqui, haverá contratação de professores? Porque quando a gente considera redivisão de salas, né, em grupos, em 3 grupos eventualmente, e da necessidade de alguns desses profissionais ficarem fora dessa retomada por representarem grupo de risco, por estarem em grupo de risco, haverá contratação de profissionais, de professores? É provável, sim, que tenha, especialmente para a substituição do grupo de risco, né? O grupo de risco não volta na primeira etapa, ele continua trabalhando online, ele continua fazendo o chamado teletrabalho. Então, eles terão missões distintas, mas a gente vai fazer uma reorganização. Então, a gente hoje ainda não sabe dizer quantos professores necessitaremos, mas certamente a forma de organização, de turmas, de tudo mais, vai trazer algum impacto. E nós estamos trabalhando na rede, vamos trabalhar, inclusive, com um replanejamento com os professores no mês de agosto, justamente para discutir, para que eles discutam também dentro da realidade local qual deve ser o procedimento, qual deve ser a distribuição, de como eles vão trabalhar e, logicamente, sim, nós, por certo, teremos sim que efetivar algumas contratações para substituir não só professores, mas também outros profissionais, como agentes de organização escolar, que são fundamentais, que são as pessoas que cuidam do pátio. Tem que ter um número proporcional de estudantes para que a gente possa acompanhar. Enfim, tem todos os procedimentos que precisam ser revistos nesse caso. Secretário Estadual da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, obrigada pela entrevista. Um bom dia, até uma próxima, secretário. Obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade e deixo assim, claro, a gente está aprendendo com todo esse processo. Logicamente, nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente ainda vai evoluindo, vai aprendendo com tudo que está acontecendo e certamente, se não tivermos segurança, a gente não volta. Tem que voltar com segurança. Passei por isso na minha vida, não posso e não vou aceitar não dar segurança aos nossos profissionais e aos nossos estudantes. Então, nos próximos tempos, a gente ainda vai discutindo muito e em breve solto os protocolos específicos da educação. Muito obrigado aí pelo espaço e um grande abraço a todos que nos ouvem e nos veem. Obrigada, Obrigada. secretário. Bom dia, secretário. Bom dia.